Fala aí, gente. Nessa videoaula eu vou falar com vocês um pouco mais sobre equações diferenciais. E o assunto que eu queria tratar com vocês nessa videoaula é sobre equações diferenciais exatas. Tá? Então, para a gente poder tratar dessas equações, a gente precisa primeiro de uma definição, tá? E depois de um teorema. Com isso daí já dá para a gente resolver, fazer várias coisas aí nesse sentido. Tá bom? Então veja bem. A definição diz pra gente o seguinte, que uma equação, né, com essa cara aqui, m de xy dx mais m de xy dy igual a zero, com mn, né, sendo funções de duas variáveis reais, tá? Ela é exata na região U se existe uma função φ de xy definida nesse subconjunto U do R2, tal que para todo xy em U, nesse subconjunto, você tem essas relações aqui, ou seja, a derivada parcial de φ em relação a x seja quem? M. Derivada parcial de φ em relação a y seja n. Tá? Então, é isso daqui, né? É a definição aí de equação exata. Tá claro? E nesse caso aqui, né, tem uma observação que a solução dessa equação aqui, né, vai ser justamente quem? A função φ de xy igual a um certo k. Essa função φ a gente chama de função potencial. Tá? E esse k aqui é uma constante real. Então, nesse tipo de problema, a gente, de equações exatas, a gente tem que encontrar essa φ de xy. Tá? Isso daí eu vou explorar um pouco melhor no exercício que a gente vai resolver. O teorema também diz pra gente o seguinte, ó, esse teorema aqui ele é útil para a gente identificar se a equação é exata ou não. Tá claro? Então aqui, ó, se U é um retângulo e Mn são de classe C1 em U, lembrando aqui que ser de classe C1 é que tem derivadas parciais, tem as derivadas contínuas, tá? Ou melhor, a função é contínua, Mn são funções contínuas, e as suas derivadas parciais também são contínuas, isso é ser de classe C1. Então se acontece isso, né, U é um retângulo, Mn são de classe C1 em U, então a equação m de xy dx mais m de xy dy igual a zero é exata, se somente se acontecer isso aqui. Derivada parcial de m em relação a y foi igual a derivada parcial de n em relação a x, tá claro? Olha isso aqui para não confundir e não pensar que é derivada parcial de m em relação a x. Não é. Em relação a y tem que ser igual a parcial de n em relação a x, tá bom? Então, com isso daqui a gente já consegue aí desenrolar bastante coisa nesse sentido aí, quando se trata de equações exatas, tá bom? Então vamos atacar o exercício 1 para você ver como que devemos proceder para poder chegar nas soluções dessas equações, valeu? Então vamos lá. Então, gente, nesse exercício 1 que eu quero falar com vocês, tá? Foi um exercício cobrado lá da disciplina de equações diferenciais ordinárias do curso de matemática do CEDERJ, caiu no primeiro semestre de 2018. Aí ele dizia pra gente o seguinte, ó, seja a equação, ele dava essa equação aqui. Verifique que a equação é exata. Na letra B, resolva a equação, tá certo? Então vamos verificar qual o procedimento para verificar que uma equação é exata. Você começa fazendo o seguinte, ó, seja m de xy igual a quem? 2x y ao quadrado. E n de xy igual a 2x2 y mais 3. Tá? Você define quem é m e quem é n. Você lembra o quê? De acordo com o teorema, eu tenho que calcular a derivada parcial de m em relação a y. Então, ó, daí, o que eu tenho? Derivada parcial de m em relação a y vai ser igual a quem? Quando eu derivo isso daqui em relação a y, né, vai ser igual a derivada parcial em relação a y dessa função 2x y ao quadrado. Tá? Isso aqui eu tenho que relembrar lá do cálculo 3, né? Então você tem aqui, quando eu estou derivando em relação a y, eu olho número, ou seja, x, melhor dizendo, como constante. Então, ó, 2 é número, é constante. X é constante. Então eu posso passar isso fora da derivada e escrever assim, ó, 2x que multiplica quem? A derivada parcial em relação a y da função y ao quadrado. Tá certo? Eu estou fazendo passo a passo aqui. Esse 2x eu vou repetir, né? Isso aqui eu vou derivar em relação a y. Derivada de y ao quadrado em relação a y é 2y. Então aqui eu tenho 2 vezes 2 vai dar 4
xy. Vou chamar esse cara aqui de i, ok? Agora eu vou fazer derivada parcial de n em relação a x. Então, ó, fica atento. M você deriva em relação a y, no item A. N você deriva em relação a x. Quando eu for derivar aquilo ali em relação a x, eu vou ter derivada parcial em relação a x de quem? De 2x ao quadrado y mais 3. Ok? Então aqui, ó, para ser mais rigoroso, né? Como tem uma soma de derivada de uma soma, separaria numa soma de derivadas, né? Então aqui eu posso fazer assim, ó, derivada em relação a x, é porque eu quero fazer um passo a passo. Você vai ficar assim, 2x, 2y, derivada desse, mais a derivada em relação a x, derivada parcial em relação a x de quem? Da função constante igual a 3. Tá claro? Isso aqui, por sua vez, vai ser como? Estou derivando em relação a x. Então o 2 é constante, o y é constante, ele passa fora. Vai ficar 2y que multiplica a derivada em relação a x de x ao quadrado. Tá certo? Passei esse aqui para fora. Isso daqui vai dar zero, né? Então isso aqui vai dar zero porque é constante, derivada é zero. Tá? Então não preciso nem colocar lá. Aqui, ó, se você observar, tu vai ter 2y vezes derivada de x ao quadrado, 2x em relação a x, né? Então aqui eu vou ter 4xy e aqui eu tenho 2i. Nota você que a de cima é igual a de baixo. Então, pelo teorema, a equação é de fato exata. Então é só fechar aqui, ó. De i e 2i, segue que a equação dada é exata, ok? Então com isso daí fechou o item A. Agora vamos para o B. Para resolver o item B, né, ele manda você resolver a equação. Como a equação é exata, o que a gente tem lá da definição? Então, ó, como a equação é exata, temos pela definição, tá? A derivada parcial de φ, temos, né, melhor dizendo, que existe φ. Vamos escrever um pouquinho melhor, tá? Temos que existe φ tal que, agora ficou melhor. A derivada parcial de φ em relação a x vai ser igual a quem? M de xy. Então vai ser igual a 2x y quadrado. Lembrando que esse camarada aqui é m de xy, tá certo? E a derivada parcial de φ em relação a y vai ser igual a quem? N de xy, ou seja, 2x2y mais 3. E esse cara aqui é o n, é minha n de xy, ok? Pois bem, de posse disso, eu consigo resolver a minha equação. O procedimento vai ser o seguinte: você pega a primeira equação, vamos chamar essa equação aqui de asterístico e essa daqui de 2 asterístico, tá? Então, ó, integrando. Sempre procede assim, identifica, né, isso aqui, usando a definição, e integra esse camarada aqui em relação a x, ó, integrando asterístico em relação a x, temos, tá?
Quando você integrar uma derivada, né? Só que eu estou integrando uma derivada parcial, estou integrando em relação a x. Então, quando você integrar esse lado aqui, ó, tu vai ficar com quem? Φ de xy. Aí você vai dizer para mim, não seria φ de x se você está integrando em relação a x? Não, não vai ser φ de x, por quê? Porque φ é uma função de duas variáveis, tá certo? Então tem que colocar esse φ de xy aqui. Integrei esse lado em relação a x. Isso vai ser igual a quem? A integral de 2xy² dx. Estou integrando em relação a x. Aqui eu boto dx mesmo, tá? Então veja bem, isso aqui é tranquilo, porque olha só, em relação a x, y² e 2 são constantes, então eu posso passar fora da minha integral. Esse cara e esse aqui vem para fora. E aqui fica a integral de x dx. O 2y², você repete, integral de x², ou melhor, integral de x dx, quem é? É x² sobre 2, tá certo? Mas, aqui é que está o grande lance, eu colocaria um c aqui no final. Se você colocar um c, você erra, tá? Você não pode colocar c, você tem que colocar uma função de y. Pode ser um c, mas só que esse c depende de quem? De y, tá? Por que isso? Vou botar aqui c de y. Por que esse c depende de y? Né? Porque se eu derivar, você lembra que eu integrei em relação a quem? A x. Se eu derivar isso aqui parcialmente em relação a x, derivando isso daqui que está aqui, ó, eu volto para quem? Para esse cara aqui. Porque y, uma função de y em relação a x, ela é constante. Então quando eu derivar esse troço volta, isso aqui vai dar zero. Então você não esquece aqui de colocar uma função de y. Tá certo? Não vou colocar c não, vou colocar um f aqui. Tudo bem? Que fica mais f de y. Mais cara de função, para você saber que é uma função lá de y. Tá certo? Então é isso. Aqui você vai cortar esse 2 com esse. E a conclusão que você vai chegar aqui é que φ de xy vai ser quem? Vai ser x2 que multiplica y2 mais uma f de y. Note você o seguinte, que se você derivar esse troço parcialmente em relação a x, você volta para esse cara aqui, ó. Tá vendo? Porque essa função aqui é uma função de y. Se eu derivar em relação a x, eu vou ter isso. Eu estou mexendo só com essa. Tá? Então não esquece de colocar esse f de y aqui, senão vai dar ruim lá. Tá? Aí você guarda esse negócio aqui. Vou botar isso aqui, chamar de 3 asterisco. Tá? Depois que você faz isso, eu tenho que usar essa aqui de alguma forma. Então isso que está aqui agora eu vou derivar em relação a quem? Em relação a y. Tá? Então derivando 3 asterístico em relação a y temos, tá? E quando eu escrevo derivando, eu estou derivando o quê? Parcialmente, porque é uma função de duas variáveis, tá? Você veja o procedimento, ó. Pega a primeira equação, integra em relação a x. Pega o resultado, você deriva em relação a y, mas deriva parcialmente em relação a y. Então, derivando parcialmente em relação a y, essa função que está aqui, o que eu vou obter? Derivada parcial de φ em relação a y vai ser igual a quem? Estou derivando essa daqui agora, ó, em relação a y. Isso vai ser a derivada parcial em relação a y de quem? x2, que multiplica y2, mais a f de y. Tá? E quando você derivar isso, você pode separar aqui, né, derivada em relação a y de x2 vezes y2, mais a derivada em relação a y da f de y. Tá? Isso daqui, o resultado vai ser quem? x² é constante, tem que derivar só o y². Derivada de y² vai ser 2y. Então eu vou ter 2x² y, tá? 2y relativo a essa aqui eu já fiz direto, tá? Para a gente ganhar tempo. Mas essa derivada aqui em relação a y.
vai ser a F' de Y. Eu não sei quem é essa F', tá? Então aqui eu tenho a relação 4, tá bom? 3, 4. O que eu vou fazer agora? Eu vou comparar, vou usar a segunda e a quarta. E para encontrar esse valor, encontrar, melhor dizendo, a F de Y, que é isso que me importa, tá? Então, ó, de 2 e 4 temos eu deixei esse negócio aqui que eu vou precisar disso, né? Então veja bem, está quase acabando. De 2 e 4 você tem o seguinte, ó. Essa derivada aqui, né? Ou seja, 2x² y mais f' de y vai ser igual a quem? Isso daqui é derivada parcial de φ em relação a y. Mas derivada parcial de φ em relação a y é quem? 2x² y mais 3. Tá vendo? Então eu posso cancelar esse cara com esse. E daqui eu vou obter f' de y igual a 3. Tá vendo? Integra esse negócio de ambos os lados em relação a y. Para poder finalizar. Porque eu quero encontrar f. Então daqui, o que eu vou ter? Que é a integral dessa derivada? TFC. Né? Teorema fundamental do cálculo. Isso é f de y. E aqui esse 3y. Seria 3y mais um c, mas não precisa. Tá? Não precisa colocar esse c aqui não, não vai fazer diferença não. Então, quem vai ser a resposta aí do meu problema? Quem é a minha função potencial? Logo, φ de xy é quem? x2, y2 mais a f de y, que é 3y, tá? Isso implica que φ de xy igual a k, tá? Ou seja, x2, y2 mais 3y igual a k é a solução, tá? Isso daqui eu concluo lá pela definição, tá certo? Que a minha solução tem essa cara, beleza? Com isso daí, fechamos o problema, tá? Aí numa prova, de repente, 2 ou 3 pontos garantidos aí, bem tranquilo, bem suave, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês aí obtenham sucesso no estudo de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um. Grande abraço para todo mundo aí, valeu!